Good morning, everybody. How you doing? Welcome to the day 11. Sejam todos muito bem-vindos ao dia 11, ao 11º dia do nosso intensivo de 30 dias do inglês com a Bíblia. Você que chegou até aqui, meus parabéns, meus parabéns. Continuamos falando sobre quem nós somos. E a pergunta é: Who are we? E aí, para responder, você já sabe o que se pode dizer. I am a child of God. I am a friend of God. I am the light of the world and the salt of the world, the salt of the earth. Nós já sabemos como responder, como falar esse tipo de coisa, mas hoje a gente vai ver mais um versículo que revela uma das nossas características, uma das partes da nossa identidade, uma das partes de quem o Senhor diz que nós somos, beleza? Para isso a gente vai usar um texto novo, um versículo novo, um contexto novo também. Mas antes de tudo isso, vamos ouvir um trecho da nossa música da semana, desse ciclo aí que temos, ok? Como vocês já sabem, a nossa música é a música Champion. Hoje eu vou colocar uma versão um pouco diferente, lógico que é da mesma música, mas tenho certeza que não vai ser um problema para você. Vamos lá. Open your heart. Vai se preparando aí para o nosso dia de hoje. Get ready for the day. Let's start. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. Sing. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. Oh, this is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all, it all, it all, it all, it all. Amen. Amen. He's conquered it all. Eu quero que vocês escutem esse trecho aqui também hoje. Pay attention. When I lift my voice, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority
Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking down. I have the authority. Woo! Jesus has given me. When I lift my voice and shout, Every wall comes crashing down. I have the authority. yes I do. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Aleluia. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. Aleluia. Pensa aí. Você tem noção que até o final dessa semana aqui sobre quem nós somos, você já vai conseguir entender essa música aqui 100%. E ainda eu tenho certeza que você já vai conseguir começar a cantar ela em inglês. Tem noção disso? Você fica empolgado quando você pensa nisso? Eu espero que sim. Assim, particularmente a música para mim foi muito importante no meu processo de começar a estudar inglês, sabe? De despertar esse interesse em mim lá atrás, há anos atrás. Então, acredito que para você também seja tão importante quanto, tão interessante quanto. O que você acha dessa ideia? O que você está achando dessa ideia da gente colocar algumas músicas aqui também para vocês aprenderem? Me conta aqui, você que está aqui ao vivo, let me know, me deixa saber. E você que está assistindo a gravação também, me conta. Quero saber, eu vou ler. O que você acha? Você gosta? Você acha que é legal aprender com música? Sim ou não? Eu amo. Que bom. Que top. Essa é a ideia. Tenho certeza disso. Eu perguntei mais para deixar registrado aqui. Para você que está assistindo, perceber que você não está sozinho. Beleza? Nós compartilhamos esse prazer, tá? Ok, vamos começar a nossa aula oficialmente com a nossa oração. Quero que você feche os seus olhos e fale com Deus agora nesse instante. Pai, obrigado por esse dia novo. Obrigado pelo dia que o Senhor fez. Ah, que dia maravilhoso. Que oportunidade incrível que o Senhor está nos dando, nos concedendo. Oportunidade de vivermos, de respirarmos, de enxergarmos as coisas, tocarmos, abraçarmos, amarmos as pessoas. Senhor, obrigado. O Senhor é bom e assim como tudo que o Senhor faz, esse dia também vai ser um dia bom. Nos ajuda, Senhor, a aproveitar essa aula aqui, esses momentos, esses minutos da melhor forma possível. Espírito Santo, vem, abra nossa mente, nosso entendimento, nos ajude a enxergar nesse texto a nossa identidade, aquilo que o Senhor nos chamou para ser e para fazer aqui na terra. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Onde tiver um embaixador do seu reino, onde tiver alguém que deseja de fato expandir o seu alcance, expandir o seu potencial, que essa pessoa seja agora, Deus, tocada, renovada pelo Senhor. Que essa pessoa tenha hoje o coração avivado, cheio da sua paz, da sua alegria. É o que eu te peço e te agradeço. Que essa seja a melhor aula de todas as aulas até aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Você que concorda, manda um hashtag Amen aí. And let's start. Onde está o contexto, né? Qual que é o contexto do nosso texto que vamos estudar aqui? Está lá em 2 Corinthians. 2 Corinthians. Você entende quando eu digo 2 Corinthians chapter 5? Corinthians. 2 Corinthians chapter 5. This is our context. Esse é o nosso contexto. E eu vou ler ele aqui com você em português, so that you get the context. Let's go. Paulo escrevendo
aos Coríntios. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança. Sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Nós preferimos habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O quê? O que somos. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, de se alegrarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Uau! Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Aleluia. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Uau! O contexto é isso que você acabou de ver aqui, até o versículo 19. O versículo 20, the verse 20, or 20, is the verse we are going to study right now. É o versículo que nós estaremos estudando agora, hoje. Para ficar claro, talvez uma linguagem diferente, basicamente o que Paulo está dizendo é o seguinte: a gente pecou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Você lembra desse versículo? A gente pecou e a gente tinha uma dívida com Deus, um débito a ser pago, uma multa, vamos dizer assim. O salário do pecado é a morte, e todos pecaram, portanto todos merecem o quê? O que seria justo ser feito? Aplicar a morte. Mas o versículo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Muitas vezes a gente pensa assim: Deus foi lá e negociou com o diabo a nossa alma. Deus foi lá e negociou com o mundo. Não.
A nossa dívida era com Ele mesmo. E a Bíblia fala, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, Ele pegou, eu gosto bastante desse exemplo. O contexto é esse. Ele pegou e falou assim, ó, peraí, quanto que a Nájila me deve? Quanto que a Michele me deve? A Cláudia? A Ângela? A Priscila? Peraí, me deve a vida, né? Porque pecou, merece morrer, não morreu ainda, opa, tem um débito aqui. Ele olhou para o ser humano e falou assim, ó, o salário do pecado é a morte. Eles continuam vivos, peraí, existe um débito aqui. O correto seria isso, seria executar essa sentença. Mas ele fala assim, não, eu vou pagar essa dívida que eles têm comigo mesmo. Ou seja, eu vou anular essa sentença aqui. Eu vou anular essa carta promissória aqui. E eu vou me reconciliar. Eu vou reconciliá-los comigo mesmo. Eu mesmo vou reatar essa ligação comigo. Eu vou esquecer essa dívida. É por isso que Paulo diz, as coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Isso é reconciliação. Deus nos reconciliando consigo mesmo. E Paulo fala, né? Por quê? É por isso que a gente pode considerar a expectativa, o desejo, a esperança de termos esse corpo revestido do que é imortal. Isso aqui, que é mortal, sendo revestido, sendo transformado naquilo que é imortal. Isso que é corruptível, sendo transformado naquilo que é incorruptível. É por isso que nós temos essa esperança. E ele fala assim, bom, mas afinal, no final das contas, a gente precisa louvar o Senhor, tanto nesse corpo, quer estejamos nesse templo, ou na nossa habitação celestial. Não importa onde, a gente precisa responder a esse amor de Deus. E ele fala, né, como é profundo, como é lindo esse ministério da reconciliação. Só que, veja, presta atenção nesses últimos versículos aqui que ele diz, ó. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Como assim? Ele executou a reconciliação através de Cristo, e ele falou assim, ó, pega essa mensagem aqui da reconciliação e espalha ela. Espalha a mensagem da reconciliação. É isso que Paulo está falando. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Ok? Beleza. Qual que é o versículo do dia? Esse. We are, therefore, Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. I'm going to read once again. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Olha para esse texto, veja aqui se tem alguma coisa que você não sabe, alguma palavra, algum verbo, alguma expressão, o motivo de algo estar acontecendo. Vê aqui se você sabe, se você entende 100% e me conta. How much do you understand? Quanto você entende? Faça essa primeira análise aí. O texto está em 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Eu vou deixar ele aqui para você ver. This is the verse. This is the Bible text of the day. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Be reconciled to God. Vamos começar, já que você já fez aí a sua autoavaliação, vamos começar com a primeira definição que nós temos aqui sobre nós. Fala aí comigo. Ambassadors. Ó, vou falar bem devagarzinho para você ver. Ambassadors. 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 We are therefore Christ's
ambassadors. O que é um ambassador? O que é um ambassador? Você que já assistiu às nossas aulas iniciais lá do movimento, já sabe o que é um ambassador, qual que é a função de um embaixador, né? Mas vamos ver essa definição aqui em inglês. Ambassadors supervise and lead all foreign service employees in the country where they work. Uma definição aqui bem simples de ambassadors é o quê? Que eles supervisionam e lideram todas ou todos os empregados em serviço estrangeiro no país onde eles trabalham. Ou seja, no país estrangeiro, no outro país, no país que não é o país deles mesmo, o embaixador é quem lidera todos os outros funcionários, supervisiona o trabalho, né? Ele supervisiona o trabalho. E aí, por que existe isso, né? Por que existem pessoas, cidadãos de um país no outro? E esse embaixador é quem lidera essas pessoas. Por quê? Porque os países eles têm relações, né? Eles têm relações internacionais. Existem processos de compra e venda, existem processos de negociação. E hoje em dia a gente tem paz, né? A gente tem paz. Por exemplo, não tem ninguém querendo fazer guerra no Brasil. É claro que no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, só para você saber, você que tá aí assistindo, sei lá, em qual mês do ano, tá acontecendo um problema muito sério na Ucrânia, né? A Rússia atacando a Ucrânia. E isso é terrível. Isso é terrível. O embaixador, digamos que tivesse um embaixador da Ucrânia lá na Rússia, ele seria o cara responsável, a pessoa responsável por marcar uma reunião. Ó, a gente vai trazer o presidente da Ucrânia aqui, vamos conversar, vamos fazer as pazes, vamos alinhar aqui os interesses, alguma coisa desse tipo. Então, o embaixador, ele é quem lidera ou supervisiona os serviços do país no outro país, ou seja, ele representa a sua nação, ele representa os interesses da sua nação. Isso é um embaixador, isso é um ambassador. Ambassador. E eu chamo vocês o tempo todo de ambassadors. Por quê? Exatamente por causa desse texto, onde nós vemos que nós somos we are, therefore. Se ele nos deu esse ministério da reconciliação, nós somos, portanto, we are, therefore, Christ's ambassadors. Ou seja, os embaixadores de Cristo. We are, therefore, Christ's ambassadors. We are, therefore, Christ's ambassadors. Por que esse therefore aí? Esse, inclusive, é o primeiro ponto aqui de destaque da nossa aula, né? Therefore, por quê? Nós somos, então, nós somos dessa maneira, por isso, therefore, we are, therefore. Por isso que, pelo que ele acabou de dizer no versículo anterior, Deus nos reconciliou consigo mesmo, ele deu start nessa reconciliação através de Cristo, e agora nós que recebemos esse Cristo, a nós ele confiou o ministério da reconciliação, a mensagem da reconciliação. Ou seja, we are those ambassadors that share the message of the reconciliation. Nós somos esses embaixadores que levamos a mensagem da reconciliação. Qual reconciliação? Da reconciliação entre o homem e Deus através de Cristo Jesus. We are, therefore, Christ's ambassadors. E aqui o versículo continua, né? A gente já viu que é a questão do therefore, muito importante. We are therefore Christ's ambassadors. Aqui eu trouxe algumas frases para você ter como exemplo aí, poder anotar e jamais se esquecer desse therefore. Repita comigo. Therefore. Therefore. We are therefore Christ's ambassadors. Outra frase, outro exemplo. Therefore também pode começar uma frase, né? Portanto, therefore, build your life like an altar to God. Build, remember, what is a build?
What is the meaning of build? Lembra que Jesus falou? A town built on a hill cannot be hidden. Uma cidade construída. How can I say construir? O verbo normal. Build. Então, olha o que essa frase está dizendo. Therefore, build your life like an altar to God. Portanto, construa sua vida like an altar to God. Você entendeu? Como um altar a Deus. Como um altar para Deus. Jesus died in our place. Jesus died in our place. Esse é um fato. Therefore, we have been justified. Therefore, we have been justified. Portanto, Jesus morreu no nosso lugar. Portanto, nós fomos justificados. We are, therefore, God's children. A gente poderia fazer a seguinte afirmação. God is our Father. God is our Father. We are, therefore, God's children. O que Paulo está dizendo aqui é we are, therefore, Christ's ambassadors. Você entendeu? Faz uma frase aí agora para você que se aplique a você mesmo de verdade. Por exemplo, se você não sabe, eu já estudei engenharia de alimentos, tá? Então lá atrás eu poderia dizer assim, ó, I study food engineering. Therefore, escrever em letra maiúscula aqui para você ver e fixar. I study food engineering. Therefore, I will be an engineer. I study food engineering. Therefore, I will be an engineer. Posso dizer isso? Poderia, né? Na época. Eu estudo engenharia de alimentos. Então, eu serei um engenheiro. I study food engineering. Therefore, I will be an engineer. Aplicando therefore. Agora eu quero que você faça a sua frase. Fale aí alguma frase em relação. Pode ser em relação a quem Deus é e quem você é, tá? Usa a sua criatividade. Beleza? Usa como base também aquelas frases que você tem no PDF. As frases que você tem no PDF. Então, pausa essa aula aqui agora. Faça isso e depois você continua. E você que está assistindo aqui ao vivo, na hora de você revisar, você faz essa tarefa aí. Tá bom? Perfeito. I study food engineering, therefore I will be an engineer. Great. Com isso em mente, a gente já entendeu essa primeira frase aqui, né? We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. O que você entende de isso aqui? As though God were making his appeal through us. Só dessa primeira frase aí. As though God were making his appeal through us. O que você entende disso aqui, ó. We are therefore Christ's ambassadors. Aí aqui ao vivo a gente já tem algumas frases de exemplo. Olha que legal, ó. I am a teacher. Therefore I love children. Perfeito, perfeito. I am a teacher. Eu sou professora. Eu sou uma professora. Therefore I love children. Então eu amo crianças. Ó, interessante essa daqui. Therefore, have a blessed day. Portanto, have a blessed day. Tenha ou tenham, dependendo do contexto, um dia abençoado. Muito bem. Deu para ver que vocês entenderam aí. E é isso mesmo, tá? Você que está assistindo a gravação já tem mais outros exemplos para você parar, aplicar, revisar. Great. We are therefore Christ's ambassadors. Ambassadors. As though God were making his appeal through us. Ok. A palavra-chave aqui é appeal. Se você souber o que é appeal, você meio que entende a frase toda, tá? Ó, us, você já sabe que é nós, quando nós não somos os protagonistas, né? Quando não somos nós que estamos realizando a ação. Quem que está realizando aqui, ó? God, through us, né? Mas o que é appeal? Você sabe? Do you know the meaning of appeal? Appeal, nesse exemplo que eu dei, é como se o embaixador fosse chegar no presidente da outra nação, como se o embaixador fosse se aproximar de alguma forma da autoridade daquele outro país onde ele está e fazer a melhor apresentação dele a fim de convencer
presidente, ou a fim de convencer aquele povo do que ele está tentando falar, do que ele está tentando comunicar. Ele está fazendo um apelo. Está fazendo um apelo. Nesse cenário aqui, nós, o reino de Deus, etc., quando nós pregamos, when we preach the gospel, when we preach the message using the Bible by the power of the Holy Spirit, usando o Evangelho, usando a Bíblia pelo poder do Espírito Santo, nós estamos fazendo o quê? Um apelo. Nós estamos fazendo um apelo, certo? O que o Paulo está dizendo aqui? Agora que você já sabe a palavra appeal, o que você acha? Se você tivesse assim, que chutar agora, qual seria o seu chute em relação ao significado dessa frase aqui? Let me know. As though God were making his appeal through us. As though God were making his appeal through us. Agora, você precisa, para ter certeza aí, eu queria muito saber qual foi o seu primeiro chute, né? A sua primeira tentativa aí. Me deixa saber nos comentários, tá? Você precisa entender esse as though, que é o segundo ponto-chave da nossa aula. As though. Lembra do the, ou the, lembra da pronúncia do TH? O amigo do Zé, que tem a língua presa, que chama ele de the, lembra? Ele aparece aqui também. Aonde? As though. Olha como que é a pronúncia de though. As though. As though. Esse as though, como você vai ver aqui no seu PDF, ele poderia ser substituído por as if. As if. Ambos significam como se, fazendo uma comparação, né? Ah, você fica falando aí como se você fosse meu professor de inglês. Você fica me corrigindo como se você soubesse mais do que eu. Como se, as though ou as if. Você pode falar as though ou as if. Qual que é a diferença? A diferença é que as though, ele é mais formal um pouco, tá? Ele é mais formal do que o as if. Como se. Entendeu? Nesse sentido de comparação. Me dá uma frase aí agora, fazendo essa comparação, utilizando esse princípio aqui que você está vendo agora. As though ou as if. Aqui tem dois exemplos. Eu vou ler para que você tenha uma noção melhor. Ó, as though God were making his appeal through us. Como se, beleza. Sometimes we live as if Jesus were far from us. Ah, essa frase aqui é pesada, hein? Sometimes we live as if Jesus were far from us. Sometimes. O que é sometimes? É o contrário de always. Always. Imagina numa escala de frequência. O sometimes está aqui, o always está aqui, tá? O que Jesus disse para nós? Falou, and surely I am with you always, to the very end of the age. Remember? Therefore, go and make disciples, teaching them, baptizing them. Eu estou com você sempre. Sempre. Eu estou com vocês sempre. Always. Agora, o sometimes sometimes. Às vezes. Tá na escala de frequência que ele tá bem aqui embaixo. Às vezes. E a frase que eu tô falando é a seguinte. Sometimes we live as if Jesus were far from us. Às vezes nós vivemos como se Jesus estivesse longe de nós. Repita aí comigo. Sometimes we live as if Jesus were far from us. Isso, ótimo. Então, as though and as if como sinônimos, né? E a sua peculiaridade aí, que um é um pouco mais formal que o outro, mas podem ser usados para fazer essa comparação. Entendido? Fácil, né? Agora volta para o versículo. Deus executou a reconciliação através de Cristo entre nós e Ele mesmo. Entre nós, né? E Ele mesmo. Através de Cristo. Deus fez isso. E Ele nos deu a mensagem da reconciliação. Falou assim, ó, tá na sua mão, tá na sua responsabilidade. Aqui, ó, toma, vai lá. E Paulo fala, we are therefore, por causa disso, portanto, we are.
Therefore, Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. Como se Deus estivesse fazendo o apelo dele, ou seja, his appeal, isso aqui você já sabe, né? His. Eu não falo que vocês vão ver as palavras que são assim extremamente importantes, vocês vão ver em todos os textos. E aí vai ficar impossível de esquecer. Eu falo, vocês têm que acreditar mais em mim. Vocês acreditam, né? Espero que sim. I hope so. As though God were making his appeal through us. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, ou o apelo dele, através de nós. Agora, olha a diferença. Porque se você pegar essa palavra e essa palavra, qual que é a diferença entre as duas? Você sabe? A única diferença aqui na escrita é o R, não é? Como se Deus estivesse fazendo, as though God were making his appeal, fazendo o quê? His appeal, o apelo dele, seu apelo, through us. O que significa esse through? Que tem um R quando comparado com o though. O que significa esse through? Esse through significa o quê? Que Deus, ele está nos usando. Essa frase aqui significa, ele está transmitindo a mensagem que ele quer transmitir e para isso ele está nos usando. Ou seja, ele está fazendo o apelo dele através de nós. Fala aí em voz alta, fala. Through us. Through us. As though God were making his appeal through us. We are, therefore, Christ's ambassadors. As though God were making his appeal through us. Lindo, né? Então, agora, presta atenção no que o texto está dizendo sobre quem você é. Christ's ambassadors. Ou seja, você é alguém que representa Cristo na Terra. Você é um embaixador do reino na Terra. Você é um embaixador, porque lá na definição de embaixador, fala que esse embaixador ele representa um país. No caso, o país que você representa não é um país. China, Rússia, Estados Unidos, Japão, Brasil. Não. Você representa um reino. O reino de Deus. O que realmente importa. Aquele que é eterno. Que não vai ter fim, que não vai passar. Os céus e a terra vão passar, mas o reino de Deus não vai passar. Não vai acabar. E você é representante desse reino. We are. Nós somos. We are, therefore, Christ's ambassadors. E como representantes do reino, God makes his appeal through us. Ele faz o apelo dele. É como se, né, ele fizesse, como se ele estivesse fazendo o apelo dele através de nós. Ó, pensa assim, ó. God, his message of reconciliation through us to the world. Through us to the people. É por isso que nós somos the salt of the earth and the light of the world. Why? Because God uses us. Porque Deus nos usa para isso. As though God were making his appeal through us. Passa por nós, ou seja, através de nós. Ele não desce e faz o apelo. É como se ele estivesse fazendo o seu apelo através de nós. E aí, a continuação do versículo. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. E o que é um apelo? Um apelo é o seguinte: se eu fosse o embaixador da Ucrânia agora e eu tivesse a responsabilidade de tentar parar essa guerra, eu ia tentar de várias formas estratégicas, né? Mas se não funcionasse, eu ia fazer aquilo que nós fazemos. Quando a gente já não consegue mais ver uma saída, a gente implora, né? Fala assim, pelo amor de Deus, para com isso. Pelo amor de Deus, para com essa guerra. Pelo amor de Deus, isso aqui tá errado. Essa é a última alternativa, né? Implorar. E aí Paulo tá dizendo, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you. Esse you é quem?
É o povo. Paulo está dizendo, nós imploramos a vocês. Ou seja, nós os imploramos. We implore you. Repeat with me. We implore you. We implore you on Christ's behalf. Eu sei que está escrito behalf aqui. E eu sei que a gente tende a falar behalf. Eu também entendia, né? Eu falava behalf. Behalf. É assim que você vai escutar. E é assim que você vai tender a falar. Porque você vai escutar assim, né? Não faz sentido você falar diferente, porque você vai confundir. Então, we implore you on Christ's behalf. Mas o que significa isso? On Christ's behalf. O que é behalf? We implore you on Christ's behalf. Nós imploramos. Sem o. Vamos focar nesse aqui, nessa palavra, que é uma palavra importante. Sem o be, que a gente sabe que significa ser ou estar, né? Se fosse o verbo. O half aqui, ou half, o half, ele significa meio. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo visual, ok? Aqui eu tenho essa folha, tá? Uma folha em branco. Eu vou cortar essa folha no meio, certo? Então, eu dividi essa folha em duas partes. Essa é uma metade e essa é uma metade, né? Dividi no meio. Half or half, que é assim que você vai ouvir, significa metade. Metade de uma hora. Half an hour, ou seja, 30 minutos. Anota aí. Isso é importante. Half an hour significa metade de uma hora. Half an hour. Beleza? Half an hour. Ou meio de uma hora. É uma hora dividida no meio. Half an hour. Por que eu tô falando isso? Porque o que aparece aqui é behalf. Behalf é como se fosse por meio ou por no sentido. Eu estou fazendo isso por você. Ou estou fazendo isso por Cristo. On Christ's behalf. Pelo amor de Cristo. Por Ele. On Christ's behalf. Olha o que Paulo diz. O que Paulo está dizendo para os coríntios. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf. Ou seja, nós imploramos a vocês, por Cristo, pelo amor de Cristo, representando Cristo. Qual que é a mensagem de nós, como os Christ's ambassadors, responsible for sharing the message of reconciliation? Qual que é a frase que sintetiza o apelo que Deus está fazendo, como se Deus estivesse fazendo o apelo através de nós? Qual frase é? A frase é Be reconciled to God. Be reconciled to God. Seja, lembra, quando aparece o verbo sozinho, sem o to na frente, ele tá no imperativo. Faça, seja, estude, trabalhe, aprenda, cresça, obedeça, né? É o verbo sozinho, que ele aparece direto. Be reconciled to God. Qual que é a mensagem que nós passamos? Essa. Be reconciled to God. Be reconciled to God. Seja reconciliado a Deus. Ou, se for uma tradução menos literal, menos ao pé da letra, você pode entender assim: reconciliem-se com Deus. Sejam reconciliados com Deus. Reatem a ligação entre vocês e Deus. Essa é a mensagem que um Christ's ambassador shares. Essa é a mensagem que nós, embaixadores de Cristo, compartilhamos. We share. That is our responsibility. We are Christ's ambassadors. This is the definition of us. É uma definição de nós, certo? Embaixadores de Cristo. E a mensagem que nós carregamos, como se Deus estivesse fazendo seu apelo através de nós, é Be reconciled to God. Be reconciled to God. Essa é a nossa função. Tornar amistosa a relação entre o homem que está perdido
morto em seus delitos e pecados, sem esperança de vida eterna. Pelo contrário, esperança de morte eterna, esperança de separação, de distanciamento de Deus. We, as Christ's ambassadors, have this responsibility to share the message of the reconciliation. Nós temos essa responsabilidade de compartilhar a mensagem da reconciliação, dizendo para o mundo: We implore you on Christ's behalf, pelo interesse de Cristo, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus por meio de Cristo Jesus. This is our message. Essa é a nossa mensagem. Representando o favor, representando o lado de Cristo. Aí aqui no PDF temos essa informação, olha só que interessante. Someone's behalf. O behalf sozinho significa lado, favor, interesse. We implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. Essa expressão é como se fosse no nome de, ou pelo bem de, ou ainda por causa de. Por exemplo, nós imploramos a vocês no nome de Cristo, ou ainda pelo bem de Cristo, ou por causa de Cristo, on Christ's behalf. Logo, você pode interpretar essa frase do versículo como: nós imploramos a vocês no nome de Cristo, reconciliem-se com Deus. We implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. Be reconciled to God. Vamos voltar para o texto inteiro agora? Quero ver o quanto que você vai entender. Você aí que talvez no começo já não estava entendendo 100%, apesar de termos aqui bastante palavras repetidas para você fixar, né, através da revisão, que é um ponto importante do nosso método. Lembra? Contexto, emoção, curiosidade, informação. Tal coisa significa tal coisa, um é mais formal, o outro é menos formal. Você vai ouvir a pronúncia desse jeito? A informação é aqui, ó, só o quarto ponto. Por isso que a gente ouve a música primeiro, lê o contexto, conversa sobre, entende o tema, para gerar essa urgência, né, essa necessidade no seu cérebro, para que quando a informação chegue, para você ficar curioso. E aí, assim que a informação chegar, ela vai ser uma informação recebida de uma forma melhor. Então, tudo isso que a gente vê aqui são informações. Mas o último ponto é a revisão. E é por esse motivo que você vai revisar várias palavras, né, que você viu na aula 1, na aula 10, na aula 30. Você vai ver, vai aparecer uma palavra ou outra. Aprende palavras novas, revisa palavras antigas. Aprende palavras novas, revisa palavras antigas. Esse processo vai acumulando até que você diga, como a Alice disse aqui: "Tô progredindo, teacher and friends. Thanks." Até que você diga isso, até que você perceba essa progressão, né? Eu tô acumulando conhecimento e transformando isso em habilidade. Habilidade de falar, habilidade de escrever frases, habilidade de entender. E esse é um processo que, quando aplicado com constância, consistência, como vocês estão fazendo, traz um resultado absurdo. Beleza? É absurdo. Vocês já devem estar notando aí, né? Como melhora tudo. Para a gente finalizar, I'm going to read the text the last time. Try to understand. We are, therefore, Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Que essa seja a nossa mensagem, sabendo quem somos, embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. Digamos, espalhemos essa mensagem, espalhemos esse chamado, esse apelo, this appeal, be reconciled to God. Be reconciled to God. Ok? Não dá para esquecer through, através de nós. Through us. Be reconciled to God. That's it. Close your eyes. Let's pray. We finished the class. God, thank you because you reconciled us
through Christ, through the blood of Jesus Christ at the cross. Thank you so much, Jesus, because you paid the price. And it was a big price. Your life, your blood. But you didn't think it twice. You went there, and at the cross, you redeemed us. At the cross, you saved, you reconciled us with the Father, with God. And we thank you so much because of that. Now we know that we are Christ's ambassadors, which means we are your ambassadors. So we want and we are going to share the message of the reconciliation. We want and we are going to proclaim salvation to the world. We are going to represent you here on earth, loving each other and sharing the message of reconciliation. Saying, preaching, singing, be reconciled to God. That is the desire of our hearts, Jesus. We pray in Jesus' name. May today be the best day of our lives. We want to share the message. From now on, we are going to share, be reconciled to God. In Jesus' name, we pray and we thank you. Amen. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Está ligado agora quem é você? Você é um embaixador, uma embaixadora do reino de Deus. Você é uma embaixadora do reino de Cristo, dessa mensagem. We are therefore Christ's ambassadors. As though God were making his appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled. Be reconciled to God. Ok? Finalizamos aí a nossa aula. Aprender inglês com a Bíblia tem sido transformador, porque não temos apenas uma aula de inglês diariamente, mas estudamos o texto bíblico e Deus fala conosco através da sua palavra. É isso aí. Então, estejam todos aqui novamente. Amanhã, você assista a aula de amanhã, ok? Mantenha a sua constância. É só hoje. Você acordou hoje? Está aqui? É só hoje. Você já fez sua parte. Assista o resumo, acabou. Aí amanhã você pensa assim, é só hoje. Só hoje que eu preciso levantar e estudar e aprender. Só hoje. Só hoje. Só hoje. Só hoje. Quando você vê, você já estudou 15, 20, 30 dias. Você vai acabar esse intensivo aqui completamente transformado pela palavra de Deus. Amen. Amen. Verdade. Glória a Deus. Verdade, Michelle. Wonderful. Maravilhoso esse método. É isso aí. Terminamos então nosso Day 11. Eu vejo você aqui amanhã. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui na plataforma. O que você achou dessa aula? Foi top? O que você aprendeu? O que mais chamou sua atenção? E avaliar a aula. Pronto. Faça a sua parte. Assista o resumo. Baixe o seu PDF. E a gente se vê amanhã. Tá bom? Deus abençoe vocês. See you. Bye bye.